Olá, meu querido, minha querida, você aqui da rádio, nos ouvindo neste momento, você pelo nosso canal do YouTube, Valdemir Costa PB, vá lá no canal, isso mesmo, se inscreva e não se esqueça de tocar no sineco de notificações para que você receba este nosso material. Todos os dias, às 18 horas, tem mensagens novas, mensagens de Deus para a tua vida e desta feita não vai ser diferente. Deus tem um tema, Deus tem uma palavra, esse estudo riquíssimo para teu aprendizado, teu elevo espiritual, para que você saiba mais da grandiosidade, do poderio deste nosso Deus. Este tema foi na cruz. Quando eu lembro este tema aqui, quando eu ouço esse tema, me lembro dessas músicas, né, desses louvores que passavam nas décadas de 80 e de 90. Hoje não, muitos não usam mais, não é muito usual, mas foi na cruz. Isso mesmo, foi onde tudo aconteceu, onde o cenário foi feito, e foi naquela cruz, através deste homem chamado Jesus, que hoje nós temos acesso a Deus. E esta mensagem vamos dividi-las em alguns blocos, em algumas partes, porque é uma mensagem muito rica e eu quero entrar mesmo nesse tema para que você seja muito abençoado, abençoada através da palavra de Deus. A mensagem bíblica da cruz, ela representa o sacrifício supremo de Jesus Cristo por amor, pagando pelos nossos pecados, pelo pecado da humanidade, para oferecer salvação e perdão. Imagina, queridos, quando falamos na cruz, quando falamos que um dia alguém morreu por nós, não podemos esquecer do contexto de João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, Jesus Cristo, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só, amados, amadas, que coisa linda, que coisa fenomenal, porque tudo partiu de uma ação de amor, uma ação de renúncia. E no decorrer desta mensagem você vai se encantar. Por que isso? Para que isso? E para que isso? Você vai entender. Então, na cruz, Jesus selou o amor incondicional. O que é isso, Valdemir Costa? O amor que não exige condições. Ele não exigiu nada em troca. Ele foi. Ele se esvaziou. Ele literalmente se entregou por mim e por você naquela cruz, pedindo perdão para seus algozes. Incrível, né? Este tão grande amor de Deus e declarando sua missão cumprida. Interessante que não posso aqui deixar passar despercebido que naquele cenário existia dois homens, duas histórias, dois sentimentos, dois ladrões, o da direita e o da esquerda. O da esquerda disse: se tu és o Cristo, Filho de Deus, salva a ti, salva a nós. Tu não é o Bambambam? Bam, bam? E o outro ladrão disse: nem tu mesmo respeita, estando nós na mesma condenação?
Ei, eu e você tem culpa no cartório. Eu e você pintou, bordou, fez coisas terríveis. Lembra que você fez, né? Como ele quisesse ali trazer aquela realidade, mas este homem é um justo. Ele nada fez. E ali, aquele homem aproveita, aquele ladrão, ele aproveita a última oportunidade. Quando leio esse texto, só vem na minha mente o seguinte: foi o último a Jesus salvar em vida. Eu posso até que tenha alguém até por lá que aceitou na mesma hora automaticamente, mas na ótica humana a gente observa que o texto é claro, ele foi o último a aceitar a Jesus Cristo, Jesus ainda com vida. E ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: Hoje, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eita, que coisa linda, hein? Eu fico imaginando quando eu prego essas mensagens, eu fico me focalizando ali naquele momento, eu vendo a cena. Imagina que coisa linda. A dor daquele ladrão acabou, o sofrimento dele acabou ali. Ele entrou no êxtase, numa anestesia do céu, e lá aguardando aquele grande dia. Eu vou para o paraíso. Ele me perdoou, ele me amou. Foi na cruz. A cruz tem este poder, meu irmão. A cruz tem este significado ao qual um homem, filho de Deus, de uma forma incondicional, ele se entrega por mim e por você naquela cruz. Eu quero trazer aqui alguns pontos, trazer aqui alguns ensinamentos, porque quando nós olhamos este momento ali mesmo, né? Jesus ele vem na sua sequência do seu ministério. Segundo a teologia, ele após seus 30 anos, ele se levanta já como o profeta de Deus, como o filho de Deus, literalmente, mostrando ali às pessoas, trazendo ao arrependimento, né? Trazendo com que aquelas pessoas se arrependessem e aceitassem o evangelho. E é isso que nós observamos. Ele falou ali, no início, em Marcos capítulo 1, arrependei-vos e credes no evangelho. Ele chama ali as pessoas a se arrependerem. E ali começa a sua peregrinação, a sua caminhada, levantando-se pessoas que estavam felizes, pessoas que estavam sem rumo, sem direção, pessoas que estavam abandonadas, pessoas enfermas, pessoas endemoniadas, pessoas passando por situações horrendas. Ele ali ia semeando o amor, semeando a palavra, mostrando para aquelas pessoas que tinha esperança para elas. Aquela mulher, a viúva de Naim, foi um exemplo claro disso. Ele, na sua jornada, na sua caminhada, ele se depara com aquele cortejo fúnebre. Ele enche de íntima compaixão, porque aquela mulher estava enterrando seu último filho. Aquela mulher ia enterrar o seu único filho. O seu esposo já era morto, então ali já ia embora a sua esperança. E Jesus chega e diz: Ei, mulher, não chores. Eita coisa linda, não chores. E ali Jesus ressuscita o seu filho. Jesus dá esperança àquela mulher. Foi a missão dele levar esperança, levar amor, levar uma nova perspectiva de vida. E lá no Getsemane já era agonizante. A pressão, os seus discípulos, muitos ali dormiram, não ficaram com ele orando. E ali ele fala: Pai, passa de mim este cálice. Ele ali de sua forma humana,
um momento de estresse, um momento de melancolia, quem sabe deprimente, deprimido. Ele queria, quem sabe, pular fora, porque a carne e o homem falavam mais alto, mas Deus tinha um propósito. Ele foi para aquela cruz. Foi humilhado, foi cuspido, foi rasgado, foi despido, passou por N situações. Mas naquela cruz, ele demonstrou o seu amor. Foi naquela cruz que verdadeiramente algo aconteceu. O milagre aconteceu. Foi naquela cruz que verdadeiramente hoje nós temos vida e vida em abundância. Então esta cruz, ela tem esta representatividade que um dia alguém morreu por mim e por você. Alguém disse: eu vou. Porque não tinha outra solução. Deus, ao longo da sua jornada, Deus ele tentava chamar o povo ao conserto, lançou juízo ao povo, trouxe coisas, porque o povo a cada dia estava se desviando, vivendo uma vida horrenda, uma vida terrível. Lembra de Sodoma e Gomorra? Lembra de tantas coisas que aconteceu e a vontade de Deus era essa mesma, de destruir. Porque a humanidade estava mergulhada no pecado. Deus levantou reis, levantou profetas, homens que sofreram amargamente para que o povo se achegasse a Deus, para que o povo verdadeiramente se voltasse para Deus. Mas a humanidade ia de mal a pior. A humanidade ela ia de uma forma rápida, caminhando a passos longos para a destruição. Mas Deus, ele usa do seu amor. Ele usa de justiça. E aqui ele viu a última chance. A única maneira é meu filho. É Jesus Cristo. Eu vou entregar ele. Ele vai morrer. Eu vou dar às pessoas este presente. De Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Foi na cruz que hoje nós encontramos escape. Foi na cruz que hoje nós encontramos a salvação. Como diz lá Isaías 53. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e sobre as suas pisaduras, humilhações, situações terríveis que ele enfrentou naquela peregrinação, naquele martírio. Hoje temos vida e vida em abundância. Então, esta cruz, ela representa isso que hoje nós temos. Salvação eterna. Hoje nós temos acesso a Deus pela sua palavra, pelo seu filho, que cumpriu esta missão árdua, esta missão difícil, e hoje ele está à direita do Pai. Interessante que quando ele morre, ele chega, ressuscita e vai para os seus. E muitos não acreditaram, porque ele passou o seu ministério dizendo: olha, eu vou morrer, viu? Eu vou morrer, eu vou para a cruz. Mas vocês não se preocupem, eu vou ressuscitar. Eu vou voltar para o Pai. Vocês não vão ficar órfãos. Vocês vão estar aqui com o Consolador, o Espírito Santo. Eita, que coisa linda! Rapaz, quando eu mergulho nesta palavra, eu me encanto. A gente vê a nossa pequenez, as nossas limitações. E temos um Deus tão grande, né? Um Deus tão poderoso,
que pode fazer infinitamente mais de tudo que pedimos e pensamos, imaginamos. Através desta cruz, hoje nós temos acesso aos santos dos santos, porque o véu do templo se rasgou. De ponta a ponta se rasgou. E este movimento acontece para que hoje nós não precisemos de tantas ou rituais para entrarmos na presença de Deus. Basta você entrar no seu quarto, fechar a porta e falar ao seu Pai ao secreto. Ele vai te ouvir. Amém? Então fica aí com esta primeira parte desta mensagem. Rapidinho, fica aí, daqui a pouquinho nós voltaremos com a segunda parte desta mensagem com o tema Foi na Cruz. Saiba que o nosso desejo, através desta mensagem, é abençoar a tua vida em nome de Jesus.